quem gosta de teologia ou é curioso, existe uma disciplina em teologia chamada hermenêutica. E quem já estudou advocacia ou conhece alguma coisa de advocacia sabe que hermenêutica também existe para os advogados. E o que é hermenêutica? Hermenêutica são as leis de interpretação de um texto. Assim como existe hermenêutica na advocacia, existe hermenêutica na Bíblia, hermenêutica bíblica. E dentro da hermenêutica bíblica existe um princípio chamado princípio da primeira menção, em que esse princípio da primeira menção, ele diz mais ou menos isto, em que a primeira vez que um assunto, que uma palavra, que um tema é abordado na Bíblia, ele define em regras gerais todo o seu sentido em todas as vezes que essa palavra vai aparecer na Bíblia em outros locais. Deu para entender isso ou não? Muito obrigado por essa mecha de alegria. Eu sei que o frio às vezes congela a língua, mas podes falar agora, tá bom? E quando Deus cria o homem e a mulher, se tu quiseres abrir e ver, está lá em Gênesis capítulo 1, creio eu, versículo 26. E Deus diz que Ele cria o homem e a mulher à sua... A sua o quê? Imagem e semelhança. Por que imagens são tão importantes? Deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia está carregada disso. Mas nós sabemos que uma imagem dentro da nossa consciência, dentro da nossa cabeça, ela vai produzir um conceito dentro do nosso coração que vai gerar uma ação em concordância com essa imagem. Nós movemos-nos por imagens. Imagens tão poderosas dentro da nossa mente, dentro do nosso ser, do nosso coração. E eu gostava então de ler contigo uma passagem que está aí no teu boletim e que fala também acerca dessa questão de imagens dentro do nosso coração. E Provérbios capítulo 4, do versículo 20 ao 23, podes abrir a tua Bíblia ou acompanhar aí no boletim. Mas diz assim, Provérbios capítulo 4, do versículo 20 ao 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E eu quero chamar a tua atenção para algo aqui. Eu gostaria que tu prestasses atenção tanto no boletim quanto naquilo que está escrito. Porquê? Para entenderes a lógica da palavra e perceberes que aquilo que eu te vou colocar tem uma lógica, tem um sentido. Para nós entendermos o que é que está escrito. Ok? Aí quando Deus fala e Deus diz, olha, no versículo 23... porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que tu deves guardar, guarda o teu coração. Antes, cá em cima no versículo 20, no versículo 21, perdão, ele diz, não os deixes, não deixes a palavra apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Deus aqui, o Senhor, Ele declara que a palavra dele é vida e é saúde para o corpo. E é por isso que Ele nos diz para que nós olhemos e prestemos atenção nas palavras dEle. Para que nós não deixemos que essas palavras se apartem dos nossos olhos. Logo de seguida, Ele vem colocar algo. Atentar para as palavras, para nós pode parecer algo simples, até nós entendemos, ok, isso é simples de entender. Só que depois Ele diz, o que é que significa então que elas não se apartem dos teus olhos? O que é isso? Sabe, irmãos, está aí um exemplo de que, eu não sei se vocês já viram judeus
que quando estão a orar no Muro das Lamentações, eles têm uma caixinha quadrada aqui na testa. Já alguém viu isso alguma vez? Fotos, internet, eles têm uma caixinha quadrada aqui, uma fita preta. Judeus ortodoxos têm uma outra embrulhada aqui, enrolada aqui no braço esquerdo, e tem uma outra caixinha aqui na testa, bem aqui, entre os olhos. Essa caixinha está aí, se olhares enquanto eu bonitinho, está aí o nome dela, chama-se Tefilim. E essa caixinha tem dentro dela um versículo do Torá, que são os 5 livros que os judeus são mais santos para eles, vamos dizer assim. Dentro dessa caixinha está um texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, onde o Senhor diz que a palavra dele deve ser por frontal entre os olhos. E então, os judeus religiosos, o que é que eles fazem? Eles levam esse versículo à letra, de forma literal, e pegam nele, e colocam-no dentro de uma caixinha, e colocam numa fita, e andam com ele aqui na testa, quando vão orar. Entre os olhos, para dizer que a palavra está de frontal, aqui, neles. Só que, ter a palavra diante dos olhos, olha aí o versículo 21, não as deixes apartar-se dos teus olhos. Ter a palavra diante dos olhos significa ver a palavra de Deus. E ver a palavra de Deus significa nós criarmos uma imagem no nosso coração daquilo que a palavra declara. E há pouco nós falámos de que perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lembra disso? Com certeza que tu te lembraste de alguém, de alguma circunstância que aconteceu. Veio uma imagem na tua cabeça, sim ou não? Muito obrigado pela cooperação, ok? Aleluia. Mas, essas imagens, quando o texto logo de seguida aí fala isso, o resultado é que quando nós guardamos as palavras no nosso coração, a palavra de Deus diz logo a seguir, no versículo 22, que essas palavras guardadas no nosso interior, elas são vida para o corpo, elas são saúde para o nosso corpo. E o nosso coração, ele precisa ser guardado, porque conforme está escrito, é dentro do nosso coração que procedem as fontes da vida. É dentro do nosso coração que procede saúde e vida. Só que também dentro do nosso coração pode proceder doenças e enfermidades. E às vezes, por muito incrível que te pareça, e é aqui que eu te pedi, presta atenção na lógica da Bíblia, para tu entenderes o sentido, porque eu vou-te fazer algumas afirmações que talvez te possam parecer estranhas, mas que têm tudo a ver com a lógica daquilo que a palavra de Deus está a dizer. Há muito antes de uma doença se manifestar no teu corpo, ela já existe no teu coração. Presta atenção nisso. Muito antes de uma doença se manifestar no teu corpo, e seja ela na alma, como baixa autoestima ou outra, ela já existe primeiro no teu coração. Porquê? Porque é do teu coração que procedem, é do nosso coração que procedem as fontes da vida. E olha o que está escrito aí em Lucas capítulo 6, no versículo 45. Diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o... Sabe aquela coisa de dizer ai, tu... desculpa, eu não queria dizer aquilo. Porquê que falou? Porque estava lá dentro, porque havia uma imagem, em belo dia, em bela altura, uma imagem foi criada. Aquilo desceu ao coração e aquilo contaminou. E tu falaste porque aquilo estava dentro de ti. Sabe, nós não falamos assim só por acaso. Nós falamos porque alguma coisa criou aqui dentro de nós, desceu ao nosso coração e nós verbalizamos aquilo. Mentiras, invejas, cobiças, adultérios, pornografia, prostituição, tudo isso só acontece porque primeiro é gerado aqui. É o que a palavra de Deus está a dizer. Só que deixa-te dizer uma coisa, há boas novas, tá? Deus tem boas novas para nós. Amém. O Evangelho é boas novas. Então fala aí para a pessoa do teu lado, olha, podes dar um sorriso, porque Deus é bom e tem boas novas para nós, está bem? Ok?
Irmãos, tudo aquilo que nós falamos vai dizer do que é que está cheio o nosso coração. Eu não sei se tu já reparaste quando já alguém teve a experiência de ganhar ou de ter um carro novo. Já alguém teve essa experiência? Ter um carro novo? Ou mesmo um carro em segunda mão, mas comprou de novo, ok? Não tinha e comprou. Naqueles primeiros dias ou primeiras horas, do que é que nós falamos mais? Elementar. Porquê? O nosso coração está cheio daquilo. Então repara, esse é um princípio transversal a todo o ser humano. E esse é um princípio que não é por acaso. Ele tem origem em Deus e na Palavra. Agora, eu preciso te dizer algo ainda mais profundo, mais poderoso. É que tudo aquilo que nós vemos a acontecer ao nosso redor procede do nosso coração. Mas espera aí. Esse terrorismo, tudo o que está por aí, sim, procede do coração do homem. Porque a Palavra de Deus diz constantemente que os maus desígnios estão dentro do coração do ser humano. Mas sempre nós tentamos encontrar um governo, uma política ou outra coisa para dizer do que é que será. Não, o problema está dentro do ser humano. E a solução para o ser humano chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É a única coisa. A única coisa que pode fazer um homem nascer de novo. Teve um homem no Novo Testamento que chegou para Jesus e disse: mas como é que eu posso nascer de novo? Acaso eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? Ele disse: não. Tu tens que nascer no teu interior de novo. E se há coisas que estão a acontecer na nossa vida hoje, com as quais nós estamos descontentes, eu estou a seguir aqui o boletim. Às vezes problema no casamento, às vezes falta de provisão financeira, uma família que não funciona da maneira que deveria funcionar. Às vezes tu não vês o tipo de vida que tu querias ver. Eu quero te dizer que tudo isso, antes de acontecer, isso aconteceu primeiro com uma imagem dentro de ti. Talvez tu tenhas tido medo, talvez nós tenhamos tido medo que alguma coisa acontecesse, mas isso aconteceu exatamente porque uma imagem foi gerada dentro de mim e dentro de ti, no nosso coração. Agora, importante é nós sabermos também como é que funciona o nosso coração. E quando eu estou a falar aqui de coração, não estou a falar do órgão físico que pulsa, mas estou a falar do teu centro de forças, de dentro de ti. Como é que funciona o nosso coração? E para nós compreendermos como é que funciona o nosso coração, então novamente aí eu preciso de, junto contigo, recorrer ao princípio da primeira menção e vermos quando é que Deus menciona na história da Bíblia a primeira vez essa palavra coração. E olha aí, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Acompanhei no teu boletim. Ele diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Posso-te pedir um favor? Vamos ler esse versículo em voz alta todos juntos? Pode ser? Sim? 1, 2 e 3. E viu que a maldade do homem se multiplicara e que toda dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deixa eu te dizer uma coisa, este versículo surge no contexto da Arca de Noé. Alguém já ouviu falar? Ok? Só que Deus aqui ele faz uma ligação do coração com a imaginação do homem. Nós pensamos que a imaginação vem da nossa mente, mas Deus diz que a imaginação vem do nosso coração. E nos nossos dias, a forma de nós educarmos as crianças é através do raciocínio lógico. Só que na cultura judaica e naquele tempo atrás, a forma de educar as crianças era com imagens. Porque imagens valem mais do que 1000 palavras. Então o Senhor, sempre que nós queremos sonhar alguma coisa, sempre que queremos alcançar alguma coisa, o Senhor começa por nos dar imagens acerca daquilo. Imagens que produzem fé no nosso coração. E a maneira como Ele libera, como Deus injeta fé no nosso coração, é também gerando uma imagem daquilo. Só dar-te aqui uma ilustração. Quem já esteve apaixonado na vida alguma vez?
Oh. Eu creio que já toda a gente esteve apaixonado pelo menos uma vez na vida. Ainda bem que vocês estavam atentos. Já esteve apaixonado uma vida na vez, pelo menos, não é? E já fizeram aquela do bem me quer, mal me quer, muito, pouco ou nada. Quando dava nada, nós fazíamos batota, não era? Não, para dar muito. Eu pelo menos cheguei a fazer batota, não sei tu, mas eu cheguei a fazer. Agora, o que é que eu te quero dizer com essa questão da paixão? Quando tu estavas apaixonado, como é que tu ficavas? E apaixonada, como é que tu ficavas? E o que é que ficavas a pensar dentro de ti? Ela vai vir e nós vamos estar de mão dada e eu vou-lhe dar uma picotinha e pensávamos coisas. E pensávamos no dia do casamento e na roupa. E eu vou me casar com ela e com ela para sempre, eu vou ser feliz. Vamos ter muitos filhos, uma casa no campo com piscina e vai correr tudo bem. Obrigado. Não, mas era ou não era mais ou menos isso? Tem alguns que ainda estão nessa fase, glória a Deus por isso, não saia, não perca. Mas, porquê que eu te estou a colocar isso? Irmãos, por causa do poder das imagens. Repara numa coisa, olha aqui, presta atenção. Eu chamei-te e trouxe-te para uma imagem de paixão. Sabes o que é que aconteceu imediatamente? Enquanto há 2 minutos atrás estava tudo assim. Comecei a falar de paixão e chamei-te para umas imagens de paixão. E sabes o que é que aconteceu? Olha para trás e tu vais ver gente assim. Porquê? Por causa da imagem. E é isso que eu te quero dizer, porque no ano de 2019, Deus quer injetar no teu coração imagens de pensamentos que Ele tem para ti. E que Ele diz, está escrito, eu é que sei que pensamentos é que eu tenho a respeito de ti. São pensamentos de paz, para te dar o fim que tu desejas. Sabes, nós fomos criados a pensar que Deus é o velhinho jarreta de barba branca, sentado lá num trono, em cima no céu, com o pau numa mão. Primeira coisa que nós fizemos, toma no totice porque tu portaste mal. E que Deus castigue. Porque nós portamos mal. Os judeus conheciam esse Deus, mas Jesus Cristo veio à Terra e a imagem que Ele traz, e como Ele nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso começa como? Pai! Porquê? Porque os judeus não conheciam o Pai. Mas Ele quer revelar o Pai. Porquê? Ele quer trocar a imagem. Porquê? Para te mostrar que agora é um Pai que não vai te bater, mas vai ter a paciência e dizer, eu quero te salvar. Tu és meu filho, tu erraste, tu puseste a bata na poça, mas ainda assim eu amo-te e eu não vou desistir de ti. Trocar essa imagem é das coisas mais difíceis para o ser humano, mas a realidade é que Ele é Pai e Ele continua a amar-te. Amém. Nós achamos, mas o que eu faço, os meus pecados? Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para pagar todos eles. Passados, presentes e futuros. Essa imagem precisa ficar no nosso coração para entrar no 2019 com uma nova concepção de que Deus tem coisas boas para a tua vida. Mas se fosse assim, deixa eu te dizer uma coisa, todas as vezes que vier um pensamento na tua cabeça a dizer, mas, será? A ciência, deixa eu te dizer uma coisa, mas 99,9% está ligado à incredulidade. Fica com aquilo que a palavra de Deus diz. Fica com a imagem de um Pai amoroso que deu o melhor e a única coisa que Ele tinha, pura e simplesmente porque Ele decidiu amar-te. Essa é a imagem que nós precisamos ficar para 2019. É com essa imagem que nós precisamos entrar no ano de 2019. E é com essa imagem que Deus quer que tu avances, que tu conquistes, que tu tenhas êxito, que tu sejas feliz no teu casamento, no teu relacionamento, na tua família. Sabes, a tua vida pode ter sido um inferno, como às vezes se diz aqui em Portugal. Mas Deus quer dizer que Ele tem algo melhor para ti. O céu não é uma coisa distante. O céu é passares a tua vida com Jesus.
E é essa imagem que Ele tem para mim e para ti. Irmãos, olha aí no teu boletim, no final aqui desta primeira página, mas aí o terceiro parágrafo antes do final está a dizer que o Senhor, Ele sempre nos dá a imagem de fé sobre a nossa vida. Porquê? Porque Ele quer te levar a sonhar e a ver, a pensar com coisas boas. Sabe essa coisa de que Deus, igreja, religião é tudo coisa chata? Isso tem que acabar. Porque não é. Deus é um Deus bem disposto, alegre, festivo. Mas tudo tem limites. E tudo tem regras também. Sabes, muitos pensam que a imaginação é inofensiva, mas Deus diz que aquilo que nós imaginamos já está feito diante dele. Muito antes do homem se tornar perverso diante de Deus, Deus já tinha visto a perversidade na imaginação do seu coração. Quando tu decides desobedecer aos teus pais, quando tu decides fazer alguma coisa, desrespeitar, falar mal do teu patrão nas costas, ainda que aqui ninguém faz isso, glória a Deus, aleluia, mas sabes, isso tudo começa primeiro no nosso coração. E aquilo que nós ouvimos perverte muitas vezes. E olha aí Mateus capítulo 5, versículo 28 diz: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Porque nós homens somos diferentes das mulheres. Nós olhamos para uma mulher e a primeira olha dela às vezes está tudo bem, mas na segunda, aleluia. Sabe porquê? Porque imagens afetam a nossa vida. Sabe, quando as pessoas elas fantasiam, elas não usam a parte racional da sua mente, elas usam imagens. E a primeira menção nós vimos no Antigo Testamento, que estava lá em Gênesis, de coração. Mas no Novo Testamento a primeira menção de coração está em Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E o coração está associado com o ver. Agora, o que é que tu estás a ver no teu coração? Irmãos, essa é uma pergunta que eu preciso voltar a repetir. O que é que tu estás a ver no teu coração? Tu estás preocupado com o que agora? O que é que está aí? Por favor, olha aí para a pessoa do teu lado, teu esposo, tua esposa, pergunta: o que é que tu estás a ver no teu coração? O que é que está dentro de ti? Deixa eu dizer-te, isso vai determinar aonde tu vais. Ele pode dar uma resposta muito natural ou muito espiritual, mas aquilo que ele vê dentro do seu coração é onde ele vai chegar. É isso que vai acontecer. Agora, irmãos, olha aí nesse segundo parágrafo da coluna da esquerda da folha interior. O que é que tu tens visto no teu coração? Se tu não gostas daquilo que tu tens visto ou estás a ver na tua vida, é preciso mudar o coração. Muda o coração. Muda a imaginação. Começa a colocar as imagens corretas dentro do teu coração. A Bíblia é um livro de imagens dados por Deus. A Bíblia é um livro de imagens para transformar o nosso coração. E a maneira de Deus te levar a avançar é criando uma imagem nova dentro do teu coração. No Salmo 1 diz aí que o Senhor diz que o homem que tem prazer na lei do Senhor medita nela dia e noite, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu gostaria que tu guardasse essa imagem, começasses a olhar para ti e repara que esse salmo diz que o homem é como uma árvore plantada, é plantada por Deus. Tu começasses a ver na tua vida como alguém que foi plantado por Deus. E no Salmo 128 nós temos uma outra imagem de fé, que diz que o homem que teme ao Senhor come do trabalho das suas mãos e é feliz. Coloque essa imagem no teu coração. E diz no Salmo 128 também que a esposa desse homem, do homem que teme ao Senhor, é como uma videira cheia de frutos, e os seus filhos são rebentos da oliveira. A oliveira dá azeite, e azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo e da unção de Deus. E vinho, videira dá vinho, a esposa é como uma videira cheia de frutos, cheia de cachos de uvas.
Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma videira carregada de uvas. Eu já tive a oportunidade de ver, de cortar e de comer. E quando tu vês aqueles cachos, uma vez, ao fazer a vindima, apanhei um cacho que tinha sensivelmente esta altura, irmãos. Ele tocava no chão, de tão grande. Os meus pais tinham uma vinha que muitas das cepas que estavam lá já tinham mais de 100 anos. Olha, Glória, é verdade mesmo, não é, mana? A minha irmã está aqui, ela não me deixa mentir sozinho. Estamos os dois a dizer a verdade. Mas escuta, quando tu vês um cacho de uvas, qual é a vontade que te dá? Vais ao supermercado, está lá um cacho de uvas, o que é que toda a gente faz? Escuta, a mulher, sendo como videira, fala que ela é alguém frutífera, é alguém desejável. E vinho na Bíblia fala de alegria. Sabes o que é que este salmo está a dizer? Deus está-te a dizer para tu criares uma imagem de alegria e unção, de presença do Espírito e de alegria na tua família. É isso que Deus está a dizer. Nós precisamos colocar essa imagem. E aqui vem agora um exemplo que é um dos maiores exemplos para a nossa vida, que é o exemplo de Abraão. Abraão é o exemplo mais impressionante do poder de uma imagem no coração. Abraão, eu vou-te resumir o que está aí. Abraão era um homem de 90 anos que ele não tinha filhos. E o maior desejo dele era ter filhos. A esposa dele chamava-se Sarai. E ela era estéril, não podia ter filhos. Só que ele queixava-se para Deus e dizia: olha aí esse texto que está aí a negrito. Foi só um balão, tá? Ainda não é meia-noite, fique descansado. Eu estou atento ao horário, tá bom? Olha essa passagem aí na coluna de direita. Em Gênesis 15 nós vemos aí que Abraão tinha se esquecido da imagem do pó. E o Senhor vem então novamente ter com ele. E vai-lhe dizer: Abraão, lembra-te do pó. Porque Deus prometeu-lhe filhos. E ele disse: olha, a tua descendência vai ser como o pó da terra. Eu não sei se vocês já estiveram em Israel, mas Israel tem uma grande parte do deserto. Aquilo é só deserto praticamente. E há muito pó. E o que é que Deus estava a fazer com Abraão? Presta atenção nisso. Ele estava-lhe a dizer: Abraão, a tua descendência vai ser como o pó da terra. Todas as vezes que Abraão andava cabisbaixo e pensativo da vida, e quando é que eu vou ter um filho, ele olhava para o chão, via o pó da terra e ele lembrava-se: a tua descendência vai ser como o pó da terra. Deus trabalha com imagens e Ele quer te colocar imagens novas no teu coração para te levar ao lugar que Ele tem para ti. Irmãos, não bloqueia. Sabes, eu acho tão engraçado aquele ditado que diz que quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Lá no Brasil é o santo desconfia, não é? Sabe, acredita. Às vezes é preciso ter mais fé. É mais fácil ter fé para acreditar nas coisas negativas do que nós precisamos fazer um esforço muito grande para acreditar nas coisas boas. Mas o que eu te quero dizer é que Deus realmente tem coisas boas. E ele disse, respondeu Abraão: Senhor Deus meu, o que me haverás de dar se eu continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, presta atenção, o que é que Deus faz com Abraão? Então Deus conduz Abraão até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes contar, e assim vai ser a tua posteridade. Quem já tentou contar as estrelas? Eu já tentei. Contei 3 ou 4. Mas conta, o que é que Deus estava a querer dizer? Muda a imagem, muda o conceito. Para de olhar para ti. Sabe, muitas das vezes nós começamos a tentar racionalizar como é que as coisas vão acontecer. Troca. Fique com a imagem de Deus. Aceita a imagem de Deus e vive com essa imagem. Deus tem coisas boas para ti nesse ano 2019. Amém. Começa a pintar um quadro novo acerca do teu casamento, acerca dos teus filhos, acerca da tua vida financeira, acerca dos projetos da vontade de Deus para a tua vida, para a tua saúde. Começa a pintar um quadro novo. Eu quero te convidar nesta noite para tu começares a contar as estrelas, para tu começares a ver como Deus vê.
Deus trabalha com imagens. Todo esse tempo que eu estou aqui, eu estou com uma palavra para injetar fé no teu coração, para te dizer que Deus tem um céu estrelado para ti nesse ano de 2019. E cada estrela é o suprimento de Deus para a tua vida. É isso que eu te quero colocar. Sabe, irmãos, imagens produzem a nossa realidade. Eu tenho um pulo aqui. Existe uma sequência simples na nossa mente. Imagens produzem pensamentos. Pensamentos produzem palavras. E palavras criam as circunstâncias. Se nós queremos mudar as coisas ao nosso redor, nós temos de ir à origem e mudar as imagens que estão dentro de nós. E para tu veres como isso é verdade, todos nós formamos imagens com relação a Deus, com relação a nós próprios e com relação aos outros. Ao estar aqui a comunicar contigo, muitos de vocês que eu estou, ou alguns de vocês que eu estou a ver pela primeira vez, vocês estão a ver, vocês estão a ficar com uma imagem de mim. Que nós construímos imagens com respeito a Deus, com respeito a nós, com respeito aos outros. E relacionamos-nos com essas imagens. O perigo, muitas das vezes, delas é se elas realmente nasceram no coração de Deus. Se realmente essas imagens que estão dentro de nós têm a ver com a verdade da palavra, ou têm a ver com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu gosto, com aquilo que me apetece, ou com aquilo que não me apetece. Precisamos de ter realmente a visão correta, a visão de Deus para mim e para ti. Amém. Qual é a imagem que nós temos de nós mesmos? Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz assim: porque como imagina no seu coração, assim ele é. Estou aqui já nesta última coluna, pulei um pouco. Porque como imagina no seu coração, assim ele é. Nós somos aquilo que nós imaginamos ser. Quero referir apenas uma última passagem que está em Números 13, 33, onde Moisés envia 12 espias à cidade de Jericó, do outro lado do Rio Jordão. E ele voltam os 12. 10 vêm com um relato. 2 vêm com um relato diferente. 10 vêm a dizer: é difícil, está em crise, não vou conseguir, nós somos pequeninos perante um desafio tão grande. Mas quem é que tu achas que és? Um país da periferia? Portugal? Onde é que é isso? Isso é na Espanha, não é? Quem és tu? Quem tu pensas que és? Vens lá do Brasil? De São Clerlândia? Onde é que isso fica? Tem um irmão na fé que ele fala: eu sou dos confins do mundo. Não, ele fala que é lá do Acre, lá bem nos fins do mundo. Escuta, às vezes esse pessoal, eles viam-se como gafanhotos aos olhos dos outros. Só que quem é que disse que eles eram gafanhotos? Havia 2 que disseram: não, vamos lá, nós vamos conseguir, porque Deus já nos deu essa cidade. E ele disse o seguinte: nós vamos comê-los como um pão, a vitória é nossa, porque Deus é connosco. Repara numa coisa, Deus tinha dito antes que lhes ia dar a vitória. Deus está-te a dizer nesta noite: Deus tem coisas boas para ti em 2019. Deus tem um céu estrelado para ti em 2019. Deus tem saúde e prosperidade para ti em 2019. E quando estou a falar de prosperidade, eu não estou a falar apenas de dinheiro. Eu estou a falar de paz, de harmonia. Estou a falar de alegria, satisfação, realização, contentamento na tua vida. Esse é o quadro que eu quero pintar. Esse é o quadro que eu quero colocar no teu coração. Porque Deus tem coisas boas para ti. Como é que tu te vais ver? Como gafanhoto ou como alguém vencedor chamado por Deus para conquistar? Conquistar a terra do teu coração, conquistar a tua família. Sabes, é com essa imagem que eu quero. Nós estamos muito próximos da meia-noite, mas eu quero te convidar: vamos orar. Agora, vamos orar. Começa a orar pelos teus alvos. Começa a orar